Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula, uma aula cujo assunto fazia um bom tempo que eu não publicava, que é sobre logaritmos e é um dos temas mais solicitados pelos alunos. Essa questão aqui caiu na FUVEST São Paulo, mas antes de resolver, que é uma questão bastante interessante, eu gostaria de pedir, principalmente àqueles estudantes que estão chegando agora, pela primeira vez, estão conhecendo nosso trabalho agora, eu peço para deixar feita a sua inscrição e também deixar o seu like. E, ao final do vídeo, se você achar que valeu a pena, você mantenha tanto a inscrição como o like. Agora, se você não gostar, claro, pode retirar ambas as participações, beleza? Vamos lá então. Se log de 8 na base 10 é igual a A, então log de 5 na base 10 vale, e temos essas 5 alternativas que nada tem a ver um com o outro, a não ser o D e o E, né? E o restante está tudo totalmente estranho. Então vamos lá, vamos fazer aqui o seguinte. Essa questão aqui, gente, se você não conhecer as propriedades de um logaritmo, você não vai sair do lugar. Porque olha só, nós vamos ter que descobrir esse logaritmo de 5 na base 10 em função de A, dado log de 8. Só que o problema é que, à primeira vista, você olhando 8 e 5, qual a relação que os dois têm? Como é que eu vou transformar 8 em 5 ou 5 em 8? É meio complicado aqui, do jeito que está aqui, não é isso? Então vamos fazer o seguinte. Bom, primeira coisa, gente, ó, eu sempre recomendo aos meus alunos, quando estou dando aula de logaritmo, que ao escrever logaritmo, eu peço para fazerem o log, que a perninha do G seja um pouquinho mais alongada. Para quê? Para você não ficar igual aqui está na impressão, aqui, ó. O 10 e 8 pode dar uma confusão, pode pensar que é 10 elevado a 8, alguma coisa assim. Mas, uma coisa, ó, 8, eu não preciso escrever aqui o 10, tá, gente? Toda base 10, em qualquer lugar do planeta, todo mundo, se você escrever dessa forma, todos vão entender ou subentender que a base é 10, tá? É o único valor da base que você não precisa escrever. Qualquer base diferente de 10 tem que escrever. Entendido? Muito bem. Então eu vou escrever assim. Mas antes, gente, vamos fazer uma definição, né? Aqui, eu vou fazer aqui do lado, aqui embaixo. Não adianta você fazer exercício logarítmico sem saber todas as nomenclaturas, né? Então eu tenho log. Por exemplo, eu tenho o log de 27 na base 3. Olha só, gente, o 27 eu chamo de logaritmando, tá? Então, qualquer número ou letra que tiver aqui, chama-se logaritmando. Todo número que fica aqui no final do log, aqui do G, é a base. Vamos supor que você não conhece o valor desse logaritmo. Então, logaritmo de 27 na base 3, eu vou chamar de x. Então, esse valor aqui, ó, esse valor aqui vai ser o próprio logaritmo. Então, recordando aqui, ó, então logaritmando é o número que fica à frente do log, o 3 é a base que fica embaixo do G e o resultado é o logaritmo. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu resolvo utilizando a equação exponencial, que é, ó, a base empurra o logaritmo para o expoente. Como assim, ó? 3 empurra o x para o expoente, igual aqui, igual logaritmando 27. Mas qual que é a filosofia de uma exponencial? É de que bases iguais resultam em expoentes iguais. Ah, mas a base aqui é igual? Claro que não, 3 aqui, 27 aqui. Mas você percebeu que 27 eu consigo decompor na base 3? Olha só, ó, 3 elevado a x. O 27, se você decompor o 27, não é a mesma coisa que 3 ao cubo. 3 ao cubo, ó. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27. Então não alterei nada aqui. Aí chegou aqui, ó, 3 e 3 são iguais, as bases são iguais, então logo o x é igual a 3, ou seja, o log ou logaritmo de 27 na base 3 é 3, tá? Então, coincidência, tá? Esse 3 aqui nada a ver com esse 3 da base, beleza? Então vamos lá. Então, no nosso caso, o log de 8 na base 10 é igual a A. E ele quer saber o quê? Ele quer saber o valor do log de 5 na base 10. Como é que eu vou descobrir isso aqui?
vamos utilizar as propriedades. A primeira propriedade que nós vamos ver nessa questão, claro que o logaritmo tem várias propriedades, mas eu vou citar aqui apenas as que nós vamos utilizar. Quando no logaritmando você tem um número com expoente, ou seja, uma potência, você pode fazer isso aqui, ó. Log. Pessoal, o 8, se você decompor o 8, não é a mesma coisa que 2 ao cubo? Então eu vou escrever aqui 2 ao cubo. Ah, professor, por quê? Vocês já vão entender, ó. Aqui não precisa escrever, não, porque é base 10. Bom, isso daqui, gente, quando no logaritmando você tem uma potência, esse expoente aqui, ó, pode cair aqui para frente do log e multiplicar pelo logaritmo, olha só. Então, esse 3 cai para cá, vai ficar 3 vezes log de 2 na base 10. Mas só que esse log de 8, que é 2 ao cubo, que é a mesma coisa que 3 vezes log de 2, não é igual a A, então eu vou escrever igual a A. Então, se eu passar o 3 para cá, eu vou estar dizendo que o log de 2 na base 10 é igual a A sobre 3, né? Porque o 3 está multiplicando, então está aqui, ó. Log de 2 na base 10 é A sobre 3. Então, guarda essa informação que nós vamos utilizar ela daqui a pouco. Bem, agora é o seguinte, eu quero saber log de 5. Como é que eu vou transformar log de 5, gente? Olha só, o log de 5 na base 10, eu tenho que fazer aparecer o 5, não é isso? Mas o log de 5 não é a mesma coisa que 10 dividido por 2? Ó, log de 5. 10 dividido por 2 não é 5? Beleza, é 5. Então, eu estou escrevendo aqui, ó, que esse logaritmo aqui é o mesmo aqui. Agora temos aqui uma segunda propriedade. Se no logaritmando você tem uma divisão, você vai pegar o log do numerador, que é log de 10, menos o log de 2, na base 10 também. Não entendi, professor? Olha só, eu vou escrever aqui a propriedade. Tem uma propriedade que diz o seguinte, se eu tiver um log de A vezes B, olha, se eu tiver A vezes B no logaritmando, eu vou fazer exemplo com base 10, tá? Para não ficar muito complicado. Eu posso transformar esse logaritmo em uma soma, então vai ficar log de A mais log de B. Então, quando eu tenho um produto no logaritmando, eu posso transformar numa soma desses dois logaritmando aqui, A e B. Assim como se eu tiver um log na base 10 de A dividido por B, nesse caso aqui, como é uma divisão, você vai pegar o log do numerador, que é o log de A, ao invés de soma como no anterior, vai ser menos log de B. Então, essa aqui é uma outra propriedade do logaritmo, você não pode esquecer. Então, utilizando aqui, por isso que log de 10 sobre 2 é a mesma coisa que log de 10 menos log de 2. Tá, mas log de 10, aqui também não é base 10, eu só vou escrever só para você não esquecer. Outra propriedade, está cheio de propriedades, vocês perceberam? Qualquer logaritmo, se o logaritmando for igual a base, o logaritmo sempre será igual a 1. Como que é, professor? Ó, se eu tiver um logaritmo, ó, estou escrevendo aqui, logaritmando é A. Se a base for A também, você já pode cravar que é igual a 1. E não é verdade? Ó, qual é a definição de um logaritmo? A base empurra o logaritmo para cima, vai ficar A elevado a 1, que é igual ao logaritmando, que é o próprio A. Ora, qualquer número elevado a 1 é o mesmo. Então, por isso que, se você quiser usar log de 8 na base 8, vai ser 1. Log de 3 na base 3 é 1. Log de 10 na base 10 também é 1. Então, aqui ó, vai ficar a mesma coisa que 1 menos log de 2. Opa, mas apareceu log de 2 aqui, gente, na base 10. Lembra que no comecinho da aula nós já tínhamos definido aqui, ó, quanto que é log de 2 na base 10? É a mesma coisa que A sobre 3, certo? Beleza? Entenderam? Bom, 1 menos A sobre 3. Ora, mas aqui, esse resultado aqui, eu já cheguei na alternativa correta. Qual alternativa que é? E de Eva, E de exata. Tá aqui, ó. Perceberam? Ela é relativamente fácil, desde que você entenda as propriedades, tá? Então, eu pretendo fazer brevemente uma aula mais completa. Eu quero fazer o curso de logaritmo
principalmente para os principiantes. Então eu vou fazer várias questões e junto com as questões a parte teórica para vocês entenderem, beleza? Quem tiver interessado pode escrever aí nos comentários que eu agilizo aqui o processo para que atender vocês com mais rapidez. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, então, conforme eu disse no começo, se você achou que a aula valeu a pena, mantenha a sua inscrição e o like. Agora, outra coisa, se você gostou realmente, não esquece, dá aquela hypada, porque com isso o algoritmo do YouTube consegue divulgar ainda cada vez mais esse nosso trabalho aqui. Beleza? Por hoje é só, eu deixo um grande abraço a cada um de vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente.